Boa noite, irmãos. Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento no livro de Marcos, Evangelho, capítulo 14, versos 22 a 26. Eu leio um verso e vocês leem o outro. Verso 22. E quando comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus o cálice, tendo dado graça, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. E jamais verei o justo da videira, até aquele dia em que o hei de beber do reino de Deus. Todos. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus e Pai, em tua presença, Senhor, estamos muito gratos nesta noite pela realização deste culto de adoração a Ti. Ó Deus, que a Tua palavra que hoje vai ser ministrada, vamos expô-la, Senhor, que Tu nos faça compreender, entender o que Tu tens para nós, que Tu vai falar ao nosso coração. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos, nossas mentes, e nos instrui para usar a Tua palavra nesta noite. Nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui no templo e também pelos nossos canais do YouTube e do Facebook. E a mensagem de hoje nós estamos baseando em 3 versos, no verso 22. E a frase é esta: Jesus dizia: Isto é o meu corpo, quando ele pegava no pão e exibia para os seus discípulos. Então nós vamos, amados, nos deter um pouco nesse versículo, a título inicialmente de introdução. Depois o verso 24, que fala que ele também ergue o cálice, né? E ele diz: Isto é o meu sangue. Também vamos ver mais na frente e aqui também na nossa introdução. E o verso 25, que diz: Até aquele dia em que beberei o vinho novo. Então ele vai falar sobre a sua volta. Meus amados, é um texto sagrado que muito nos inspira e nos faz compreender a trajetória do Senhor Jesus, o Filho do homem aqui na terra. O Filho do homem veio para resgatar o homem pecador, trazer para ele a remissão do pecado, perdão, e também veio buscar o homem, o salvando para a glória eterna. Recuperar o paraíso perdido, mas agora a glória de Deus para sempre. Então vamos inicialmente na introdução, nesse verso de número 22, né, que diz a frase: Isto é o meu corpo. Esta aqui é a primeira celebração da Santa Ceia do Senhor. O Senhor Jesus aqui, como ele edificou a sua igreja, quando ele estava com os discípulos, ele disse: Eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui ele está celebrando agora a celebração da ceia. Ele está aqui, amados, celebrando aquilo que vai ficar no lugar de outro. Por exemplo, a antiga aliança, até a vinda dele, tratava-se da Páscoa. Então, o povo judeu celebrava a Páscoa,
esperando o Messias, e esse Messias veio, eles não reconheceram, e assim eles continuaram a dizer, até hoje, né? Eles estão celebrando a Páscoa de forma errada, equivocada. Amados, no passado, então, foi o momento do povo de Deus adorar a Deus. E a Páscoa era uma comemoração do povo de Deus que saiu da escravidão do Egito, não é? E Deus, então, queria que eles os adorassem. Era o povo dele. Ele, então, tirou o seu povo com mão forte e poderosa do Egito e os conduziu, amado, pelo deserto. E ali, quando ele deu as leis, né? A lei de Deus, as leis, as normas e os estatutos, ali no Monte Sinai, ali no Monte de Deus, ou Monte Horebe, ele deu aos seus discípulos a lei. E ali também ele ordenou que eles edificassem um tabernáculo, uma casa física para o povo se reunir, como hoje nós estamos aqui nesse templo. Naquela época, ele estabeleceu um tabernáculo móvel para o povo sair na caminhada do deserto, levando até a terra da promessa. Meus irmãos, ele também, no verso 24, vamos ver um pouco mais o 22 na frente, no verso 24, ele então diz, isto é o meu sangue, amado. Aqui é o sangue do Filho do Homem, aquele que veio ao mundo para cumprir a promessa de Deus ao primeiro casal, Adão e Eva. Que o descendente viria ao mundo para pagar a dívida do pecado do primeiro homem. E aqui, quando ele celebra o sangue, ele celebra também a nova aliança no sangue dele, que será derramado na cruz, porque ele disse, Deus disse lá no início de tudo, que o descendente haveria de ser ferido no calcanhar, morrer na cruz, e também ser aquele que esmagaria, ou que esmagou a cabeça da serpente quando ressuscitou. Vamos ver um pouco mais na frente, o verso de número 25. Até aquele dia em que beberei o vinho novo. Olha, ele está falando do vinho novo, o vinho da bolda do Cordeiro, na eternidade, amado, na celebração do casamento, Marlene, da noiva, que é a igreja, e do noivo, que é Jesus. Aquela festa nupcial, bonita, por isso quando a gente celebra a ceia, a gente diz até que ele venha, e ele só estará conosco outra vez na glória eterna. Então o Filho do Homem amado deu uma dica aos escolhidos, para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, a noiva, que haverá de se casar com o noivo, o Senhor Jesus, e na vinda do Senhor Jesus, amado, ele estabelecerá a glória de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, meus amados, qual é o seu sonho? Você que está me assistindo, está me ouvindo, qual é o seu sonho? É assistir um jogo do seu time de futebol? Aqui que eu estou em Mossoró, aqui é colar um flamenguista, um vascaíno, né? Aqui é colar um pó de arroz. O time vem jogar em Natal, vem jogar em Fortaleza, eu vejo eles gastando dinheiro, fretando o transporte, indo de carro próprio, gastando, comprando camisa no valor de 500, 600 reais, vão investir. Muitos crentes fazem isso errado, porque o crente está dando arma, fogo ao inimigo. Ao invés dele ir para o avanço missionário, não vai. Ao invés dele ir pregar o evangelho às pessoas, não vai. Ao invés dele se trancar num quarto e orar por aqueles que precisam se converter, que estão no relacionamento dele, do trabalho, da vizinhança, da família, não faz. Então, meus irmãos,
O crente que está evangelizando é aquele, amado, que dedica a sua vida, amado, ao Senhor Jesus. E não a essas coisas que não têm valor, essas coisas fúteis, que se acabam aqui, que são mortas. Mas quando você evangeliza, anuncia o reino de Deus, você pode dizer, como o pastor Marcos no programa O Semeador, todos os dias, né? No Desperta Brasil, que ele diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, precisamos, né, se dedicar à nossa vida a Deus. Muitos dentro da igreja estão equivocados, porque não obedecem a Deus. Os salvos são os que obedecem a Deus. Os que vão para a glória de Deus não é aqueles que entulham os templos, enchem, mas que não obedecem a Deus na grande comissão. Então nós vamos ver nesta mensagem de hoje, vamos começar o primeiro ponto, no verso 22, quando ele ergue o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele estava mostrando para os que estavam à mesa ali, amados, que ele estava celebrando agora a instituição da ceia. Ele estava encerrando a antiga aliança da Páscoa, dos pães asmos, do cordeiro morto, né? Tá certo? A Páscoa que era celebrada, a saída do Egito. E o tabernáculo foi feito para eles adorarem a Deus. É o primeiro templo, ou o primeiro protótipo de templo. É o primeiro protótipo de templo para o povo adorar a Deus. É o que Deus quer. Você está adorando a Deus? Como é que você está adorando a Deus? Você está obedecendo a palavra? Você tem lido a Bíblia de forma exaustiva, estudando, conhecendo as Escrituras? Você tem dado uma vida de oração por tudo que lhe cercam, por aqueles motivos que você tem há tempo e aqueles que chegam de última hora, aquele socorro, pedido de oração? Você tem feito isso? Você tem dado o seu dízimo, suas ofertas? Você tem evangelizado, pregado o evangelho do Senhor Jesus para quem está ao seu lado? Olha, meus queridos, o Messias, o Senhor Jesus veio, os judeus não aceitaram, mas ele veio. E aqui, amados, ele veio dar fim à Páscoa. E no lugar da Páscoa, ele veio celebrar a Santa Ceia do Senhor, para que os crentes tivessem comunhão com ele, participar do corpo dele, do sangue dele derramado. Por isso que nós celebramos a ceia nas nossas igrejas, amados. O Filho do Homem, amado, ele veio ao mundo não para tomar o reino do rei Herodes, não para tomar a direção do sumo sacerdote, né, do Sinédrio, não para tomar o lugar do imperador de Roma. Ele veio para estabelecer o reino de Deus espiritual, glorioso, e todos aqueles que crêem no Senhor Jesus nascem de novo. Ele tem o Espírito Santo na sua vida. Amados, quando o Filho do Homem terminou de celebrar a Páscoa, imediatamente ele celebrou a Santa Ceia do Senhor e explicou que antes, amados, que antes da sua vinda, o povo oferecia a Deus sacrifício de animais para pagar o pecado deles. Mas quanto ao Filho do Homem, ele disse na celebração da ceia que aquilo era o corpo dele, ele agora é quem era o animal, a ovelha que ia ser levada para o matadouro, para a cruz do Calvário, que ia ser morto, e que ali ele ia derramar o seu sangue, ele ia dar a sua vida, ou ele deu a sua vida para perdoar o pecado de todos. Não precisa mais de Páscoa de animal nenhum ser morto, quer seja, amado, um boi, um cordeiro, ou uma ave qualquer, uma codorniz qualquer, para as famílias ricas, classe média e pobre, sacrificar o animal para que o sangue do animal pagasse os pecados dele. Mas Jesus acabou com a matança dos animais. Ele simplesmente deu a vida dele. Por isso que Isaías diz lá no capítulo 53, verso de número 7,
né? Isaías fala disso aí e diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, né? E ali ele deu a vida dele em favor de todos. Então, não precisa mais de morte de animal, porque ele simbolicamente deu a vida dele como um cordeiro para dar a vida dele e o sangue dele derramado para o perdão de todos os que seguem. Em segundo lugar, amados, o verso 24, olha, enquanto a antiga aliança, a celebração da Páscoa, que matava os animais e o sangue derramado, era a moeda de troca, de pagamento pelos pecados, amados, temporais do homem, e ele vinha de ano em ano para o tabernáculo e ali trazia o animal para ser morto, para cobrir o pagamento dos seus pecados, irmãos, não é? E hoje é bem diferente. Hoje ele pagou nossa dívida, ele morreu por nós na cruz do Calvário, amados, e nos prometeu a vida eterna, nos perdoando e dando uma vida nova. Enquanto, amado, a Páscoa, todos os anos um animal, amados, era morto para pagar o pecado das famílias, das pessoas, amados, né? Mas na nova aliança, Cristo Jesus, o Filho do Homem, como aquela ovelha muda descrita em Isaías, ele morreu e deu a vida dele por todos os que o escolheu, mas também morreu para julgamento de todos que negaram ele, que todos não receberam ele. Olha, meus queridos, a grande missão do Filho do Homem na terra foi obedecer ao Pai. Quem obedece a seus pais, aos seus pastores, aos seus patrões, né? E obedece ao Filho do Homem amado, ele deu a vida dele para salvar os escolhidos, os eleitos. Ele morreu por eles, mas morreu também para julgar no último dia do juízo final os ímpios, os que não creram nele, os incrédulos que irão amargar a morte eterna no juízo final. Olha, em terceiro e último lugar, amados, o verso de número 25, até aquele dia que beberei o vinho novo. Olha, irmão, o Senhor Jesus, ou o Filho do Homem, abriu o jogo ali, né, com os seus discípulos, né? E ele, então, levou eles para pensar no futuro da sua glória. E foi claro, por isso que ele disse o quê? E eu só beberei este cálice outra vez com vocês na glória de Deus. Então é na glória de Deus que ele vai estar conosco. Aí, meu amado Salles, arrebatados que estiverem vivos, ressuscitados que tiverem partido, aí todos juntos estarão com ele no grande banquete de Apocalipse, capítulo 19, verso de 1 a 10, na celebração, amados, do enlace do noivo com a noiva, do casamento, e o Senhor Jesus conosco, derramando o seu coração para nós e bebendo, né, o vinho novo. Ele fala aqui no vinho novo. O vinho novo é o vinho do reino de Deus. Então lá no reino de Deus vai ter vinho, sim. Vai ter. Ele está dizendo aqui. Está aqui nas Escrituras Sagradas, né? O vinho novo. Não deve ser um vinho bem especial, né, Dedê? Olha, o mundo da humanidade que não creu no Filho de Deus não tem esperança. Ele vive aqui ao léu, numa situação aqui, outra acolá, aí há uma assombração, eita, está havendo tsunami, está havendo desastre, está havendo isso, está havendo aquilo, tremendo todo mundo, tal. Aí você treme e diz, vai haver a volta de Jesus, mas não levam a sério, amados, não é? Amados, ele vem para nos colocar, para gozar com ele todo sempre. Por isso que o verso 25 diz assim: em verdade eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia quando beberemos o vinho novo, o vinho da eternidade. Eu vou dizer isso aí a uma pessoa, né, Marlene?
que chega lá em casa e toma o vinhozinho que sobra. Olha, meus irmãos, como é gostoso estudar a palavra de Deus. O que Deus faz por todos nós, meus irmãos. E concluindo a nossa mensagem de hoje, olha, o sangue do Filho de Deus, aliás, o Filho do Homem, na Santa Ceia, amado do Senhor, ele estava mostrando ali o símbolo do pão, que era o corpo de Cristo, não é? O corpo do Cordeiro, que ia ser imolado, ia para ser sacrificado na cruz do Calvário, o holocausto do Senhor Jesus, né? A cruz. E ali ele fez isso para pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado. E o sangue do Filho do Homem amado foi esse preço que foi pago para nos libertar, para que a gente possa crer e esperar a volta de Jesus, ou que possamos ir na frente para o céu, mas é o que Deus nos prometeu maravilhosamente. Olha, na volta do Filho do Homem, agora como Filho de Deus, não haverá mais pecado, não haverá mais mortes e nem sofrimento. Tudo, amado, é encerrado com a volta do Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que dizer o quê? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? E você? O que é que você vai dizer? Você que tem devotos humanos, que morreram não sai mais do sepulcro, não. Você que não perde os entretenimentos, né? Vive ali, ó, lotado, né? Todo agendado. Vou para a final disso, eu vou para as semifinais, eu vou ganhar a primeira etapa, eu vou ganhar a segunda etapa, né? E você que tem esse planejamento, você já teve um planejamento a respeito da fé cristã, né? Já fez isso, alguma coisa? Você já planejou assim, eu quero ganhar esse ano 10 almas para Jesus? Então você vai orar, você vai ler a Bíblia, vai estudar, vai visitar as pessoas e pregar o Evangelho para elas. Abra o seu coração, meu querido, para você ter uma vida com Deus, não é? Amados, no mundo de hoje, amados, o mundo comemora, amados, e muitos, a Páscoa, né? E essa comemoração, amados, dos nossos dias de hoje, está repleta de relação de fugindo do sentido original. Em lugar do cordeiro, coloca o que, Salles? Um coelho, né? Coelhinho pascual, né? Pascal não tem coelho lá não, na Bíblia, meus irmãos, né? Em lugar das ervas amargas, eles põem o quê? Chocolate, menino, aquele chocolate que a gente também compra, né, Dedê? Compra o chocolatezinho na Páscoa, né? É barato, né? Então, no lugar, amados, das ervas amargas, eles comem os chocolates, né? Preste bem atenção, amado. É sempre assim, né? Procuramos, amado, algo mais fácil e mais agradável para nossas vidas. Olha, o pão, amado, neste novo tempo, hoje, a celebração da ceia não tem cara de... A celebração da ceia, Jesus celebrou naquele dia, sabe? Já foi na quinta-feira, né? Na quinta para sexta-feira, né? E hoje a ceia é domingo, né? Não é na sexta-feira, não é na quinta-feira. Hoje é no domingo que nós podemos celebrar ela com o primeiro dia da ressurreição do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a ter uma vida mais comprometida com Deus, a ter uma vida devotada para o Senhor, para fazer a vontade dEle, ser um grande evangelista, não um grande torcedor de um time qualquer, mas um grande membro do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe.
Amém.